Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer na Globo News. A jornalista Andréa Sadi teve uma reação inesperada durante a cobertura de uma decisão histórica que pode mudar completamente o cenário político de 2026. O presidente da Câmara, Hugo Motta, confirmou que vai colocar em votação ainda hoje o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos acontecimentos de 8 de janeiro. E olha, a repercussão disso está sendo gigantesca. A esquerda entrou em choque, porque todos sabem o que essa mudança representa. Não estamos falando de anistia, mas sim de uma reforma que pode beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e dezenas de outras pessoas que estão cumprindo penas consideradas desproporcionais. A reação da bancada da Globo News foi imediata, com comentários nervosos e análises apressadas tentando minimizar o impacto da decisão. Mas a verdade é que Brasília tomou uma posição ousada. Antes de eu mostrar o vídeo completo dessa repercussão bomba, eu preciso do seu apoio. Deixa o like agora se você quer ver análises honestas e sem filtro. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque conteúdo como esse a grande mídia tenta esconder. Comenta aqui embaixo. Quero a verdade. Vamos fazer esse vídeo alcançar todo o Brasil. Agora vem comigo assistir a reação ao vivo e entender por que essa decisão está causando tanto alvoroço nos bastidores de Brasília. Para falar, a gente vai ouvir agora o presidente da Câmara, Hugo Motta, que fala ao vivo em Brasília. Vamos ouvir. Votarmos tudo aquilo que for possível de matérias que estão sendo discutidas e já tratadas aqui na casa. Nós concluímos a reunião de hoje estabelecendo já algumas matérias que deverão entrar na ordem do dia essa semana e na próxima. Como todos sabem, nós tivemos reunião com a equipe econômica do governo no dia de ontem, com o ministro da Fazenda, a ministra de Relações Institucionais, o líder do governo, o presidente do Senado, para podermos entender quais seriam as matérias de interesse da equipe econômica para, acima de tudo, fechar o orçamento do ano que vem. Já que queremos também votar o orçamento antes do recesso, para que não aconteça o que aconteceu esse ano, do orçamento ter sido votado só já com o ano vigente em vigor. Então, nós estabelecemos que vamos levar à pauta de hoje o projeto do Devedor Quanto Mais. É uma matéria que já foi votada no Senado. O relator foi designado por ex-presidente, já colocou o relatório no sistema desde a última sexta-feira. Nós devemos votar no dia de hoje, é uma matéria de interesse do governo. Nós vamos discutir com o relator do projeto de lei que conclui a reforma tributária, o deputado Mauro Benevides, para também, até o final dessa semana, se possível, votarmos esse projeto, já que ele foi votado na Câmara e também foi alterado no Senado. É uma matéria também de interesse do governo. E designamos como relator da matéria que trata da redução dos benefícios fiscais o deputado Aguinaldo Ribeiro, que está elaborando o seu relatório para trazer ao Colégio de Líderes. É uma matéria também que interessa muito, essa é a matéria, acredito eu, que mais interessa a equipe econômica para fechar o orçamento, que trata dessa redução desses benefícios fiscais, que é uma matéria que nós também deveremos apreciar, quem sabe, essa semana ou até o início da próxima semana, dependendo apenas desse arranjo do texto. Como todos aqui sabem, nós temos matérias que vêm desde o início do ano, até antes mesmo de eu me tornar presidente, sendo debatida aqui na casa e, claro, também pela sociedade brasileira. Eu falo da matéria que tratava inicialmente da anistia aos condenados ao que aconteceu no 8 de janeiro. Nós sabemos que essa questão da anistia ela está superada, nós votamos a urgência dessa matéria, respeitamos o devido processo legal do Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento dessas pessoas que participaram desse ato do 8 de janeiro, até porque para se tratar de alguma questão sobre essas penas, nós precisaríamos ter o devido processo legal concluído, e com a conclusão desse processo no Supremo Tribunal Federal, nós já havíamos designado o deputado Paulinho da Força como relator e vamos pautar no dia de hoje esse projeto que não tratará de anistia, mas sim de uma possibilidade de redução de penas para essas pessoas que foram condenadas pelo ato do 8 de janeiro, tratando assim de um tema que, acredito eu, foi o tema de mais discussão aqui na casa ao longo desse ano, e nada mais natural do que chegarmos ao final do ano com a posição final da casa. Eu penso que o plenário da casa ele é soberano para decidir sobre essas questões. E nós decidimos hoje, quero aqui também deixar de público que a nossa decisão ela foi tomada única e exclusivamente por
vontade do presidente, que tem poder de pauta. Ela não foi tomada para atender a pedido de ninguém. Nós entendemos que é o momento onde a matéria está madura para ir ao plenário e o deputado Paulinho da Força deve tornar público o seu relatório, que já havia sido conversado com muitas lideranças aqui da casa, também com a imprensa, com todos aqueles que o procuraram para tratar da matéria, para que a partir daí possamos, de certa forma, tornar público esse relatório e apreciarmos ele hoje na sessão de logo mais. Nós queremos enfrentar essa matéria para que o plenário da Câmara dos Deputados possa se posicionar acerca desse tema. Também estabelecemos hoje processos que tratam de 4 parlamentares. Falo de processos porque nós temos 2 deputados condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que é a deputada Carla Zambelli, que deve ter o seu processo concluído amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e falo do deputado Ramagem. São 2 parlamentares que receberam condenação do Supremo Tribunal Federal. E para proteger as prerrogativas parlamentares, nós estamos trazendo essas condenações para que o plenário da Câmara possa dar o seu veredito final acerca desses mandatos. Então, concluindo amanhã na CCJ o posicionamento acerca da deputada Carla Zambelli, nós já traremos diretamente ao plenário. Com relação ao deputado Ramagem, nós não estamos dando esse rito da CCJ. Nós estamos abreviando esse rito, já que quem pode mais, pode menos. Quem pode mais na casa é o plenário. Nós estamos publicando hoje o processo do deputado Ramagem no Diário Oficial para que ele tenha o prazo de defesa de 5 sessões e vamos levar o caso do deputado Ramagem direto ao plenário já na próxima semana, na próxima quarta-feira, que é quando se cumpre esse prazo. Nós temos também um processo já concluído no Conselho de Ética que trata do deputado Glauber, que não tem nada a ver com essa questão do deputado Ramagem e muito menos da deputada Carla Zambelli, mas é também um processo que já deveria ter sido levado ao plenário desde o dia 22 de abril desse ano. Todos sabem que esse processo foi concluído lá no Conselho de Ética e que o plenário precisa dar o seu veredito final. E nós vamos também levar o processo do deputado Glauber ainda essa semana. Está pré-estabelecido que também irá no dia de amanhã. Nós vamos amanhã, na outra reunião de líderes, só estabelecer essa questão se vai na quarta ou vai na quinta, mas nós devemos também enfrentar esse caso do deputado Glauber essa semana para que o plenário possa dar a sua posição. E o caso do outro parlamentar, completando o 4º parlamentar, é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele já tem o número de faltas que são suficientes para a cassação do seu mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro, como todos sabem, está no exterior por decisão dele, ele foi para os Estados Unidos, não tem frequentado as sessões da casa, é impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional, e com esse cumprimento de faltas nós estamos também publicando hoje, aí será através da mesa da Câmara, também o prazo para que ele possa, em 5 sessões, poder apresentar a sua defesa, e a mesa deverá apresentar o resultado pela cassação do seu mandato, já que ele cumpriu o número de faltas suficientes para isso. É regimental, e nós queremos também, até a semana que vem, concluir esse processo do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, nós, nessa reunião de líderes, tratamos desses temas. Amanhã teremos uma outra reunião para tratar dos outros temas que as lideranças irão priorizar, mas eu queria aqui, de forma pública, fazer esse anúncio acerca de todas essas matérias, que são matérias importantes, polêmicas, mas que essa presidência definiu que até antes do recesso, nós vamos ter essas matérias sendo finalizadas, a sua discussão e o posicionamento do plenário, que é quem tem que falar, que é quem tem a responsabilidade maior com os posicionamentos dessa casa, não é a posição de um deputado, de um partido, de uma bancada, de uma frente parlamentar, é a posição do plenário, da maioria dessa casa, que vai valer para todas essas matérias, com exceção do deputado Eduardo Bolsonaro, que será tratado na mesa da Câmara dos Deputados. Então, dito isso, agradeço à imprensa, vamos acompanhar e estou aqui à disposição para poder sempre fazer essa prestação de contas da nossa atuação como presidente da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Então, está aí a confirmação do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, sobre a votação do projeto de lei da dosimetria, a redução das penas para os condenados no 8 de janeiro. Esse projeto que, se aprovado, pode sim beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hugo Mota também confirmou aquilo que a gente antecipou para vocês, esse pacote de outras decisões, medidas que estão para acontecer nos próximos dias, né? Então tem a votação da cassação do mandato do Ramagem, Alexandre Ramagem, que é considerado foragido, né? Foi condenado também nos atos golpistas, está nos Estados Unidos para a polícia, ele é foragido, tem mandato. Então a Câmara vai analisar a perda do mandato dele, que já foi determinada pelo Supremo. Hugo Mota confirmando isso. Zambelli, presa na Itália, também condenada pelo Supremo, no caso do CNJ, a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, e o deputado Glauber Braga, tá, do PSOL. Zambelli PL, Ramagem PL, Glauber do PSOL, de esquerda, para mostrar para vocês aí que o Hugo Mota está querendo dizer que está tendo uma simetria
nesses casos. E por fim, e mais importante para a discussão desse combo, Flávio Bolsonaro, candidatura, família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Como a gente antecipou aqui, Valdo, devolvendo para você aí. Eduardo Bolsonaro já tem as faltas necessárias para ser cassado, então essa decisão do Hugo Mota deve ser uma decisão administrativa pela mesa diretora da Câmara. Agora ficou muito claro para mim, o Hugo Mota dizendo, foi uma decisão que eu tomei e tal, um perfil muito diferente do que a gente viu nos últimos meses do presidente da Casa. Conhecendo os bastidores de Brasília, sabendo como eles estavam muito preocupados com a reação do Supremo a essas pautas, aqui tem aceno para todo mundo. Tem aceno para Supremo, tem aceno para a esquerda, tem aceno para a direita, e tem esse aceno principal para a família Bolsonaro, Mirval. Pois é o máximo que a família Bolsonaro vai conseguir. Vai ter que abrir mão do Eduardo Bolsonaro, que vai ser cassado, e, em compensação, o Bolsonaro vai acabar ficando 2 anos, 3 anos na cadeia, uma parte dela em regime fechado e provavelmente em prisão domiciliar a maior parte desse período. Então, eu acho que é uma vantagem que ele está obtendo depois de ter feito várias tentativas, né, de se livrar da cadeia e tal. É assim que no Brasil se resolve as coisas, fazendo um grande acordão, mas pelo menos o acordo não significa anistia, né? Eu acho que a anistia seria um passo atrás muito grande. E o Supremo jamais toparia isso, por isso que eu falei do Supremo. Eles sabem disso, então também, até porque o Paulinho da Força, na entrevista pra gente aqui há uns meses, ele disse, eu jamais faria qualquer coisa para confrontar o Supremo. Tudo que eu tô fazendo, eu tô batendo com o Supremo. Ele falou isso aqui em entrevista pra gente. Então, por isso que eu lembrei a hora que eu vi o Hugo Mota, Val. A definição do Merval foi perfeita. É um acordão de final de ano. E como você disse, para agradar todo mundo. Agrada ali o STF, agrada o governo, porque vai colocar em votação a pauta da agenda econômica. O governo precisa da aprovação desses projetos para fechar as contas do ano que vem. Resolve a questão do caso Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, né? Carla Zambelli já havia passado a hora. Coloca a Ramagem, já antecipa a Ramagem, porque se você tivesse colocado uma simetria entre Zambelli e Ramagem ainda teria de ir para a CCJ. Ele disse que não vai mais para a CCJ, vai direto para o plenário, né? O Glauber Rocha entrando nessa conta aí, que eu acho um pouco, o caso dele, não sei se pode ser comparado com os demais, né? Que o caso de Eduardo Bolsonaro, que abandonou o mandato, Ramagem foi condenado pelo Supremo, Zambelli também pelo Supremo. O caso de Glauber Rocha é um caso ali interno, ali, uma tentativa de agressão ou uma agressão a um manifestante ali, não deixa de ser grave, é claro que é grave, um parlamentar saindo agredindo outra pessoa, mas é um pouco desproporcional. Vai ser colocar tudo, porque aí você, como você disse, vai um da esquerda, vai um da direita, né? O projeto da dosimetria, que é a redução de penas, né? Vai agradar a Bolsonaro, vai agradar ali os militares também, mas não chega a ser anistia, e você tenta zerar a pauta do final do ano, que estava arrastando ali correntes ali com bolas gigantescas de ferro ali, sugando ali a imagem do presidente da Câmara, Hugo Mota, e da própria Câmara dos Deputados. Então agora vamos ver. Pelo que ele falou, tá certo, vai caçar Ramagem, vai caçar Zambelli, vai deixar para o plenário decidir e vai aprovar a cassação do Glauber Rocha, né? Vai aprovar o projeto da dosimetria. Ainda, o Paulinho te passou esse texto aí, a gente tem que ainda calcular exatamente o quanto que cai a pena de Bolsonaro. Me disseram agora que deve cair de 27 anos para 24 anos. E aí com direito de 1/6, mas é 1/6 de cumprimento para cada crime que ele foi condenado. Então essa conta não é tão simples assim de ser feita. Mas que vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E aí você meio que tenta arrumar essa reta de final de ano. Vai ser o suficiente para Flávio Bolsonaro recuar e desistir da sua candidatura? Isso vamos ver, porque ontem, mesmo sendo avisado de que, olha, o PP não está indo contigo, União Brasil não vai com você agora, só se você realmente mostrar que é um candidato viável, no que eles não acreditam, disseram para ele, não confiamos na viabilidade de um nome bolsonarista na eleição, né? E mesmo assim, ele disse, não, vou manter minha candidatura, porque eu preciso defender o legado do meu pai. Então, vamos ver como é que vai ficar o tamanho desse projeto quando ele for votado hoje. Não vai ter anistia, mas pode ter negociação ali até a última hora no tamanho da redução da pena do Bolsonaro. Lembrando que tem de passar pelo Senado. O Hugo Mota conversou com o Davi Alcolumbre sobre essa votação. Está um pouco acertado ali. E lá no Senado eles não querem uma redução muito grande da pena de Bolsonaro, não. Percebe, Valdo? Eu estava aqui pensando, a gente está dizendo que pode beneficiar Bolsonaro. Esse projeto só está sendo discutido para beneficiar Bolsonaro. Sobre Bolsonaro. E só está sendo discutido porque foi lançada a candidatura do Flávio. Só. Porque, por isso que eu ia dizer, o ambiente. Se você olha agosto, Flávia, se a gente percebe, volta em agosto e setembro, as ruas cheias, a pressão, a anistia com dosimetria, com o PEC da blindagem, aquela confusão toda, não tinha clima. Fim de ano, o pessoal está
montando a árvore de Natal, espírito natalino, ninguém tá falando nada. Tanto é que você vê o presidente da Câmara vindo a público dizer, eu que decidi, eu que fiz, eu que aconteci. Repito aqui, certeza que isso foi costurado, inclusive o Supremo foi consultado disso aqui, porque não tem como eles fazerem isso, nem o Senado vai fazer, Valdo, o Senado também não vai arrumar confusão com o Supremo. Agora, só a necessidade de dizer que foi ele é sinal de que não foi ele, né? Porque quem tem força, tem força. Então... Eu acho que a pauta, boa tarde a todos, eu acho que a pauta que o Hugo Motta apresentou, ela está muito associada aos temas que a opinião pública vem debatendo e que tem desgastado intensamente o Congresso, né? E a Câmara em particular. Ao longo da semana passada e nessa, nós discutimos intensamente essa resistência da Câmara dos Deputados e do próprio presidente da Câmara em caçar deputados condenados com trânsito em julgado, que seriam decisões simples da mesa diretora. Ele resolveu levar adiante, dividindo esse ônus com o plenário, né? Concordo com vocês de incluir o deputado Glauber, que tem uma infração, sem dúvida alguma, falta de decoro, mas que não se assemelha à gravidade dos crimes cometidos pelos demais, que inclusive já transitaram em julgado. A pauta, quando ele traz devedor quanto mais, está totalmente inserida no debate do escândalo da Refit e de uma série de desconfianças sobre conexões políticas que impediram a tramitação e a aprovação desse projeto. A questão de interesse da equipe econômica, né? Redução dos benefícios fiscais. São 20 a 25 bilhões de reais. Isso é absolutamente fundamental e interessa também à Câmara e ao próprio Senado, posto que é do orçamento que sai também os recursos das emendas, né? E um orçamento desequilibrado significa contingenciamento ou bloqueio também de emendas, né? E vamos lembrar que na semana passada houve aquela aprovação de que 65% do valor das emendas terão de ser pagos no primeiro semestre do ano eleitoral. Então tudo tem um tanto de interesse, né? Agora, eu queria só falar um pouquinho sobre essa questão do texto do Paulinho, estava lendo aqui enquanto a gente conversava, e tem aqui umas pegadinhas, né? Tem a separação dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado. Esse foi um longo debate no julgamento. A decisão do Supremo Tribunal Federal da primeira turma foi somar as penas, né? Eu acho que chama concurso material, né? E aqui um dos artigos prevê o uso de um dos crimes e não da soma. Isso beneficiaria, sem dúvida alguma, Bolsonaro. Há também a referência à redução de pena no crime de multidão, exceto se o condenado tiver praticado o ato de financiamento ou de liderança. Isso. E eu lembro que o Bolsonaro foi condenado como líder de uma organização criminosa armada. Então, assim, tem benefícios e não tem, né? A gente pode chegar a uma conclusão de que os autores serão mais beneficiados do que o chefe da organização criminosa. No entanto, é uma prática recorrente desse Congresso Nacional, e em particular desse campo da extrema-direita, de apresentar emendas, bombas, no momento da votação, está todo mundo parado, se não respirar está aprovado, e isso aí pode incluir sim anistia. Então é importante chamar atenção porque o teor do projeto aparentemente não alivia para Bolsonaro, líder de organização criminosa, como alivia para outros. Contudo, a prática é de, na última hora, algum tipo de alívio. A gente viu isso em várias votações, inclusive na própria reforma tributária. Eu lembro da questão das armas, né, que não entraram no imposto seletivo. E aí, nesse sentido, o pente fino do Senado, Sadi, Valdo, algum de vocês mencionou o Senado, e me parece que vai ser importante entender isso e entender os arranjos. Mas nesse Senado, isso também é importante. O Senado de agosto não é o Senado de desenho. Sim, e a partir dos arranjos, né? Só para deixar claro que o presidente Hugo Motta disse que não anistia, há um acordo para que... É um tema superado. É um tema superado. E a proposta, o acordo feito no Código de Líderes é que não haverá uma proposta sobre anistia. O que não significa que não possa haver... Que vai ter no plenário. Calibragens, mas aí você vai reduzindo. Não, né? calibragens... Mas posso te falar que eu acho... A prisão fica irrisória. Não, isso embora com certeza. Mas a anistia, não haverá a questão da anistia. Anistia não aparece aqui em nenhum momento. Não tem mas uma redução muito significativa está contida. E eu lembro que a inelegibilidade é outro Mas sabe por que isso não tem... Por que ele foi tão enfático? Eu vou repetir, fator Supremo. Sim. Ele não vai comprar essa briga com o Supremo. Não vai comprar.
E a anistia para o Supremo, não pode esquecer. E vamos lembrar que essa discussão de dosimetria foi defendida, inclusive, por integrantes do governo Lula, que depois teve confusão, tiveram que calibrar, modular suas falas. O líder do governo, Senado, Max Wagner, disse isso. Líder do governo, ministros do governo, nem você conversa Disse no estúdio aí. eles não acham que é E, bom, até no próprio Supremo, né? A gente lembra daquelas declarações do ex-ministro Barroso, também tratando disso. Esse é um tema da política e não do Supremo. É possível que essa parte da líder de quadrilha tenha alguma solução ali, entendeu? Com destaque, sei lá, não sei como. Mas certamente, porque esse é Desse trecho. esse é um caso que piora a condenação do Bolsonaro, né? Sim, porque é um agravante, né? E aqui ele fala em pena no contexto de multidão, será reduzida de 1/3 a 2/3, desde que o agente não tenha praticado o ato de financiamento ou exercido o papel de liderança. Aqui é uma chave. Se não me falha a memória, Valdo, Bolsonaro e Braga Neto tiveram condenação por líder de organização criminosa armada. Os advogados, que é outra qualificação, armada. Os advogados de Bolsonaro tentaram questionar essa imputação deste crime, disseram que não ficou comprovado que ele exerceu o papel de liderança, o Supremo não entendeu assim e condenou Bolsonaro por liderar uma organização criminosa. Então, neste caso do projeto do Paulinho, aquele benefício maior para a redução de pena, que vai colocar praticamente todos aqueles que estavam ali naquele crime de multidão ali, né, que estão colocando, todos vão sair da prisão. Bolsonaro, por esse sistema, vai ter uma redução da pena e uma progressão maior, mas não o suficiente para tirá-lo da prisão nesse momento. Então seria um meio termo ali. Mas como vocês falaram, essa votação vai entrar à noite adentro e aí na madrugada costumam votar alguma coisa bem diferente do que estava no texto inicial. Mas, de novo, né, Senado vai aprovar? Não vai aprovar? No Senado a gente ouve o seguinte, concordamos com a redução de pena. O Davi Alcolumbre, inclusive, foi um dos primeiros defensores dessa ideia de redução de pena, mas sempre dentro da linha de que não dá para fazer uma redução tão grande que pareça uma anistia na prática, porque dependendo do tamanho da redução, você acaba deixando que essa pena fique ali para ser cumprida um ano e pouco, 2 anos. E isso seria, na avaliação de alguns senadores, a mesma coisa de considerar uma anistia para o ex-presidente Bolsonaro. André? É que eu achei engraçado, porque é exatamente isso, né? Eles querem, mas não querem que... querem que as pessoas saibam que... Sim, como assim? É a política, né? Mas, Valdo, você não concorda? Eu não sei, quero te ouvir sobre isso, porque para mim é muito claro. Eles foram... esses parlamentares, eles vão evitar qualquer tipo de embate com o judiciário. Não querem, não. Né? O Hugo Mota, desde o início dessa crise, até do Senado com o Supremo, ele adotou um papel de bombeiro. Vamos conversar, vamos evitar confusão, vamos negociar. Ele tem, desde o início, negociado o projeto da dosimetria, conversado com ministros do Supremo, ele, o Paulinho, eles têm dialogado com o ministro Supremo para definir esse texto final da dosimetria. Isso está tudo sendo conversado nos bastidores. Não tem nada disso aí que ele fala. A única coisa, eu acho que dele é o seguinte: vou colocar para votação. Já está maduro para colocar para votação, já conversei com todo mundo, vou colocar para votar. Mas é fruto de todo um acordo de bastidores, bem costurado ali, até esse momento. É claro que pode surgir algum ruído neste caminho e mudar o rumo dessa história. Mas, por enquanto, é isso. Vamos, aquela história, vamos tirar da cadeia quem praticou crime de multidão, que eles falam que estavam ali mais com massa de manobra, mas não vamos reduzir tanto a pena de quem financiou, liderou, planejou o crime. É o que está no texto do Paulinho neste momento. Agora, por exemplo, o PL não sabia dessa construção desse texto dessa forma. E agora está digerindo ali para ver se apoia ou não. É que o PL agora é o adversário. Virou. Eu estava aqui procurando, porque no texto que o deputado Paulinho da Força me enviou aqui, que ele é o relator desse projeto de lei da dosimetria, ele propõe diminuir em 2/3 crimes de multidão e somar as penas por abolição e golpe de Estado. Estava fazendo essa conta que a Flávia estava falando sobre, especificamente, do ex-presidente Bolsonaro. Porque, só pra gente lembrar aqui, eu comentei as etapas, né? Então, eles primeiro pediram anistia, não rolou. Aí, eles, em momento algum, concederam a dosimetria. Nunca. Mas nos bastidores estava sendo trabalhado, assim, é o que tem pra hoje, se quiser pra hoje, pra amanhã, pra depois, é isso aqui. Vocês querem? Não. Mas aí entraram os outros personagens na jogada. Como eu disse aqui, Anderson Torres. Também começou a fazer... a informação que eu tenho é essa, a família começa a fazer pressão. E essa turma é ligada, tem os militares. Então, tem outros presos. É sobre Bolsonaro, mas o projeto vai atender a outros condenados, a outros golpistas. E aí tem a anistia, tem a dosimetria e tem a prisão domiciliar. Que eles queriam, com essa história de Flávio Bolsonaro, que os aliados fossem ao Supremo pedir a prisão domiciliar. Aí eu ouvindo essa história na apuração, falei, mas que inteligente essa estratégia, contei ironia, né?
Tem que deixar claro, porque você nunca sabe o corte que vão fazer de você. E ironia, eu vou pedir uma vinheta, ironia. Que estratégia inteligente você atacar ao invés de recuar quando você quer alguma coisa. Eu não sei como que eles aprenderam a negociar. O que é isso? Então, assim, lança o Flávio e vai lá e pressiona, porque, teve uma informação importante do jantar de ontem, no encontro de ontem, que uma hora o senador Flávio Bolsonaro fala assim para os presidentes, tá todo mundo na mão do Supremo, aí os presidentes, não tem ninguém na mão do Supremo, do que você está falando? Assim, nem eles estão, eles viram o disco. Não sei também se as pessoas sabem o que é disco, as novas gerações, mas viram o disco, porque assim, o Supremo não tem, o Centrão não vê dessa forma, como se fosse uma agressão, um insulto, um troco, uma vingança a eles, a prisão de Bolsonaro. Acho que isso é importante. Agora ficou muito claro que tem um nós contra eles dentro desse grupo político. O nós é a família Bolsonaro, eles, ao contrário, nós é o centro-direita, eles são a família Bolsonaro. Um presidente de partido do Centrão falou pra mim hoje de manhã, eu falei, mas como é que pode essa confusão? Ele falou, Sadir, família Bolsonaro sendo família Bolsonaro. Ele é aliado. Isso. Então, assim, é isso importante colocar. Tem uma divisão ali, tem um racha. Eu acho que tem um inventário em curso, Sim. né? De um moribundo, digamos, né, do ponto de vista político de Jair Bolsonaro. E a família empenhada em ficar com esse espólio, em não dividir o espólio com outros nomes, especialmente nomes que não tenham Bolsonaro. E no caso específico dos filhos, deter o espólio e não dividi-lo com Michele Bolsonaro, com a madrasta. Não acho que aquele episódio das últimas semanas está completamente superado. Há diferenças, né? Nem não está superado, como ontem a Michele Bolsonaro anunciou que está de licença do PL Mulher, que supostamente por questão de saúde, mas há uma enorme coincidência de isso acontecendo logo depois do lançamento da candidatura do Porque a Flávio. informação é de que ela não foi avisada previamente, e como não tem coincidência, foi na mesma semana em que ela ganhou uma queda de braço por causa da pressão das redes sociais com a família Bolsonaro por causa dos palanques no Ceará. Então, do palanque no Ceará. Então, assim, foi uma medida também vista para tentar conter a força de Michele. Imagino que a Fernanda não esteja gostando dessa confusão. Continuando com essa ideia, né? Quem se apresenta como inventariante desse espólio? Me parece que Michele e os filhos disputaram e Flávio Bolsonaro está chamando para si. Também tem uma intenção de manter essa candidatura, não sabemos até quando, de torná-lo mais conhecido nacionalmente. O Eduardo, eu acho que ficou muito conhecido com o empreendimento contra o Brasil que ele liderou a partir dos Estados Unidos. Não tem mais chance nenhuma de ser o inventariante, o herdeiro desse capital político, porque não tem mais condições objetivas de se candidatar. Outro ponto que eu acho que não é desprezível é levar essa ideia adiante e, uma vez derrotado, manter a velha estratégia bolsonarista de deslegitimar o processo eleitoral. Isso é uma coisa que o Otávio traz muito aqui, falando da própria estratégia do Eduardo de lá, que era nem ter candidatura, era dizer que a eleição do ano que vem não será legítima por não ter um Bolsonaro. Então, também um Bolsonaro vencedor desqualificava o processo eleitoral, a gente viu isso em 2018, que dirá um Bolsonaro derrotado. Então, para a família, me parece que faz sentido esse jogo, esse vai e vem, essa confusão, aliás, que é muito típica das digitais da família Bolsonaro. Confundir o processo eleitoral, deixar em dúvida, apontar aliados como traidores. Isso está totalmente no cardápio, né, de ações políticas desse grupo, dessa família, e aí, nesse sentido, eles estão disputando, eles chamam de legado, eu gosto de chamar de espólio, né, do bolsonarismo. E olha, a repercussão nas redes sociais está sendo impressionante. Milhares de brasileiros estão comemorando essa decisão porque finalmente vem uma luz no fim do túnel. Essa mudança na dosimetria das penas representa o primeiro grande passo para corrigir aquilo que muitos consideram uma desproporcionalidade jurídica. Pessoas que participaram de manifestações políticas receberam condenações severas, em alguns casos comparáveis às penas aplicadas a crimes violentos graves. Isso gerou um debate nacional intenso sobre proporcionalidade e justiça. A pressão popular funcionou, gente. Foram 3 anos de mobilização constante, de famílias pedindo por revisão, de vozes se levantando contra o que consideram perseguição política. E agora, finalmente, Brasília respondeu. Mas atenção, porque essa é apenas a primeira etapa. O projeto ainda precisa passar pelo Senado e lá a batalha continua. Por isso, a sua voz é fundamental nesse momento. Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos, manda para os amigos e família, porque a informação verdadeira precisa circular. A grande mídia vai tentar minimizar essa vitória, mas a verdade prevalece quando o povo se une. O cenário para 2026 está se redesenhando agora. E cada um de nós tem um papel nisso. Então eu quero saber,
Você acredita que essa mudança pode realmente impactar as próximas eleições? Comenta aqui embaixo sua opinião sincera. Deixa o like se você concorda que justiça precisa ser proporcional. Se inscreve no canal para receber todas as atualizações sobre esse tema e ativa o sininho porque os próximos capítulos dessa história vão ser decisivos. A sua participação faz toda a diferença. Tamo junto nessa luta por um Brasil mais justo e até o próximo vídeo com mais análises que outros canais não mostram. Um abraço e Deus abençoe.